Salmo 45 possui caráter messiânico, aponta para Cristo, e seu versículo final, número 17, é uma promessa, é uma profecia. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Então aqui a citação de Salmo 45, versículo 17. Farei lembrado o teu nome. Então qual que é o tema do estudo bíblico hoje? Nomes e títulos do Senhor Jesus Cristo. E aqui está dizendo: farei lembrar o teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Muito a respeito de Cristo, sua natureza e suas obras são reveladas nos seus nomes e títulos. Isso é impactante. E o conhecimento dos nomes e títulos revelados na Bíblia gera consequente louvor e adoração, conforme escrito em Salmo 45, 17, que eu li agora há pouco, citei o trecho. Nesse sentido, a adoração deve ser direcionada a Deus, conforme nós vemos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, que já vamos ler. Bem como o culto tão somente a Ele. Então, inicialmente, vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, que é uma citação embasando isso, né? Evidente que a nossa adoração e culto deve ser direcionada a Deus. Amém? Pode ler, por favor, Apocalipse, capítulo 22. Lembrando que nessa introdução, eu citei Salmo, capítulo 45, versículo 17. Farei lembrar o teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Os nomes de Deus, o Senhor Jesus Cristo será lembrado eternamente e é digno de louvor. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi, vi, prosternei ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-las. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou um servo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora Deus. Amém? Então até aqui. Então nós vemos que a adoração não é nem mesmo a anjos, né? Até mesmo o anjo que passou a mensagem de Deus, né? A mensagem do Senhor Jesus Cristo a respeito da revelação, do livro da revelação. João, ele foi se prostrar diante do anjo e ele disse para não fazer isso, que ele é um servo, assim como João. E disse: adore a Deus. Então a adoração é a Deus, nem mesmo a anjos, né? Glória a Deus. E pode ler em Mateus 4:10. Posso ler então? Então Jesus disse-lhe, pode falar? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então, o anjo caído, né, o Satanás, o adversário, ele na tentação, ele quis que Jesus caísse nessa tentação e adorasse a Ele, né, que prostrado adorasse a Ele. E Jesus ordenou para ele ir embora e disse: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Glória a Deus. Então, continuando, nesse sentido, a adoração deve ser direcionada a Deus, bem como o culto tão somente a Ele. E Jesus aceitou essa adoração. Então, nós vemos várias referências disso, né? Por exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 33,
Mateus capítulo 28, versículo 9 e o 17, João capítulo 9, versículo 38 e João capítulo 20, 28. Amém? Então eu vou ler rapidinho essas passagens. Amém? Mateus, porque são trechos curtos, né? Bem específicos. Mateus 14, 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então, aqui adoraram a Jesus Cristo. Agora Mateus capítulo 28, versículo 9 e 17. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 28, versículo 9 diz assim: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Glória a Deus. Agora, Camila, pode ler Mateus 28, 17. Mais alto. Mateus 28, 17. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. O adoraram. Então aqui mais uma passagem de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Existem outras, por exemplo, João 9, 38. João capítulo 9, versículo 38 diz assim: então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. E o adorou. Aí, no versículo 39 de João 9 diz assim: Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém? Então, Jesus ele não repreendeu o homem por ter adorado a ele. Isso é claramente uma indicação da divindade do Senhor Jesus Cristo, que ele é digno de adoração, ele aceita a adoração. João capítulo 20, versículo 28, continuando esse tema, são fundamentos a respeito disso. Isso tem a ver com o nome, porque o nome também, através dos nomes, se denota a divindade do Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que estamos vendo agora. Não precisa ler, só eu vou ler aqui rapidinho. Amém? Diz assim, João capítulo 20, versículo 28. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. No 29 diz assim: Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém? Então, aqui mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo recebeu a adoração e não repreendeu aqueles que o adoraram, né? Mas ele aceitou a adoração, ele não repreendeu. Então, vou ler novamente. Neste sentido, a adoração deve ser direcionada a Deus, bem como o culto tão somente a Ele. E Jesus aceitou essa adoração, e essa é uma clara indicação de sua divindade. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, observa-se a proibição de adorar anjos. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 5 ao 14, é expressamente demonstrada a superioridade de Cristo sobre os anjos. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 6, é demonstrado também a superioridade de Cristo sobre Moisés, sendo Jesus sumo sacerdote de uma aliança superior, conforme vemos em Hebreus capítulo 8, no livro de Hebreus. Amém? Então, o Senhor Jesus Cristo é superior a Moisés, ele é mediador de uma aliança superior, a nova aliança. Ele é superior
E, sendo Deus, o Deus unigênito, Ele é digno de adoração e Ele aceita adoração. Amém? Glória a Deus. Continuando. Então essa foi uma introdução sobre o tema, né? Através de nomes e títulos, nós podemos perceber muitos aspectos sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Há muitos nomes e títulos. Agora uma citação de Teologia Sistemática de Schaffer, volume 4, página 346. Há muitos nomes e títulos sobre Deus o Filho. Emmanuel fala de seu relacionamento na encarnação, né? Deus conosco. Jesus, de sua salvação. O Filho do Homem, de sua humanidade. O Filho de Deus, de sua deidade. Vocês sabem o que é deidade? Divindade, né? Senhor, de sua autoridade. O Filho de Davi, de seus direitos do trono. Fiel e verdadeiro, de suas manifestações. E Jesus Cristo, o justo, né? Então até citei até aqui no Teologia Sistemática de Schaffer. Amém? Agora eu vou ler um trecho da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 50, sobre o tema, né? Nomes e títulos de Jesus. Há dezenas de nomes e títulos de nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraicos Adonai e Yahvé pelo nome grego Kyrios, que é Senhor. Então a Septuaginta traduziu os nomes divinos hebraicos Adonai e Yahvé pelo nome grego Kyrios, que é Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade. Aqui uma citação de 1 Coríntios 12:3. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, isso é interessante, né? Porque lá em Romanos, diz assim: se confessares a Jesus Cristo como Senhor e creres no seu coração que foi ressuscitado dentre os mortos, será salvo. Então aqui diz em 1 Coríntios 12:3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, nós vemos quando a pessoa confessa de coração Jesus Cristo, a confissão de fé, né? Tem pessoas que falam sobre a pessoa aceitar Jesus Cristo como o Senhor da vida delas, às vezes a pessoa fica com uma certa resistência, né? Mas esse é um trabalhar do Espírito Santo. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa confessa a Jesus Cristo, crê no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, confessa Jesus Cristo Senhor, é pelo Espírito Santo, né? A pessoa está fazendo de coração, confessando Jesus Cristo. Quem está dando essa convicção a ela? É o Espírito Santo. O nome Jesus vem do hebraico Yehoshua ou Yeshua, Josué, que significa Javé é salvação. Então, o nome Jesus Cristo aponta para Deus sendo a salvação, né? Yehoshua ou Yeshua, em hebraico, Yehoshua ou Yeshua, Josué, que significa Javé é salvação. A Septuaginta emprega Jesus para ambas as formas. Jesus é o nome do Salvador usado no Novo Testamento grego que chegou para a nossa língua como Jesus. O nome Cristo é a forma grega do hebraico Mashiach, ungido, significa ungido, Messias. Cristo é a forma grega do hebraico Mashiach, significa ungido ou Messias. Assim, os nomes ou títulos Messias e Cristo
são a mesma coisa. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. João capítulo 1, versículo 41. Jesus é o Salvador ungido, o único que pode salvar os pecadores. Uma citação de Mateus 1, 21. Eleborás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui é o anjo Gabriel, né, quando vai anunciar a Maria que ela vai ser concebida no ventre dela, do Senhor Jesus Cristo, né, que ela vai ficar grávida pelo Espírito Santo, né, pelo poder do Espírito Santo. E quando há esse anúncio, já disse qual o nome seria: Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome Jesus tem a ver com salvação. Javé é salvação. Amém? E agora, essa é uma outra parte do estudo, né? Nós vimos uma introdução, Salmo 45, 17, que o nome do Senhor seria lembrado de geração em geração, e por isso os povos louvariam a Deus eternamente. O nome lembrado de geração em geração, né? Então o nome é muito importante. Aí nós vimos também já um pouco sobre os nomes, e agora nós vamos ver 7 nomes e títulos de Jesus no primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, no primeiro capítulo do Evangelho de João, há o registro de 7 nomes e títulos de Jesus que o identificam como Deus eterno. Lembrando que os nomes de Jesus não apenas identificam a sua divindade, como a sua humanidade. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio como Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Então, nomes e títulos. Ele é o Filho de Deus e ele também é o Filho do homem. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, né? E aqui um enfoque então na divindade do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 1, onde há um registro de 7 nomes e títulos de Jesus. Amém? Vamos abrir então o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, capítulo 1. Aí eu gostaria que vocês lessem alternadamente. Amém? Começando pelo pastor Claudinete. João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Porque era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Versículo 1. Com respeito ao verbo da vida. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então no princípio era o Verbo. Ele existia. No princípio ele já existia. Aqui o caráter de eternidade. E o Verbo estava com Deus. Amém? Amém. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, aqui claramente apontando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Vou ler novamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como já foi lido. Agora, pode ler comigo, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada foi feito se fez. Até aqui.
ele estava no princípio com Deus. Então nós vemos aqui continuamente o caráter divino e eterno do Senhor Jesus Cristo, né? No princípio ele era o Verbo, no princípio era o Verbo, ou seja, desde o princípio ele já era. Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Ele disse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aqui nós vemos uma comunhão, né? Entre Deus o Pai e Deus o Filho, já desde o princípio. E o Verbo era Deus. Aqui claramente a divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Eternidade e divindade. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui, então, a eternidade, divindade e Criador, né? Deus o Pai e Deus o Filho são Deus Criador. Amém? Então, por meio dele foram feitas todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora no versículo 14. João 14? Não, versículo 14 do capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Amém. Então, aqui o enfoque dessas passagens que nós estamos lendo é o primeiro nome e título de Jesus Cristo no capítulo 1 do Evangelho de João, que é o Verbo, tá? Então nós vemos no versículo 1 ao 3 e também no versículo 14 esse título, esse nome, né, sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo, o Verbo. E o Verbo se fez carne. Aqui, ó, a encarnação do Senhor Jesus Cristo ao mundo, como luz para o mundo. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo se encarnou, se fez carne, veio na pessoa de Jesus Cristo. E através dele pode-se ver a glória do Pai, a glória de Deus, porque Ele é a expressa imagem do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus anunciada se fez a palavra de Deus encarnada. Ele é a personificação da palavra de Deus. Então, assim como nossas palavras revelam a outros o que se passa em nossa mente e coração, também Jesus Cristo é o Verbo de Deus que nos revela sua mente e seu coração. Vocês entenderam? Assim como nossas palavras revelam a outros o que se passa em nossa mente e coração, também Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Ele é a palavra, é o Verbo de Deus, que nos revela a sua mente e o coração. Jesus Cristo revela a mente do Pai, o coração do Pai, o caráter do Pai, entende? E vemos em Jesus Cristo a imagem do Pai. Quem me vê, aqui uma citação de João 14:9. Quem me vê, a mim vê o Pai. Quem me vê, a mim vê o Pai. João 14:9. Uma palavra é composta de letras, e Jesus Cristo é alfa e ômega, como nós vemos em Apocalipse 1:8. Pode abrir, é o último livro. Alguém lê, por favor? Apocalipse 1. Voz alta. Capítulo 1, versículo 8. Eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Eu sou o alfa e o ômega. Então, a palavra, ó, um beija-flor lá na porta, em frente à porta. Eu sou alfa e ômega. Ele é o princípio e o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ômega, a última letra. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? A primeira e a última letra do alfabeto grego, alfa e ômega.
O Verbo esteve presente com Deus na criação. Então nós já lemos em João capítulo 1, versículo 1, que o Verbo estava com Deus, né? O Verbo esteve presente com Deus na criação. E lá em Gênesis 1, nós podemos observar que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Façamos, no plural. O Verbo de Deus, ou seja, sua palavra, personificada em Jesus Cristo, é um termo que indica a sua pré-existência, né? Pré-existência e atividade eternas. Ou seja, antes de vir ao mundo, ele já existia. Antes que Abraão existisse, eu sou, ele disse. Então indica a sua pré-existência e atividade eternas. A palavra que se expressa está impregnada no pensamento e no caráter. Então, quando nós falamos, o modo como nós falamos, como agimos, enfim, as nossas palavras estão impregnadas com o nosso pensamento, com o nosso caráter. Cristo é a palavra de Deus, porque revela Deus e o demonstra em pessoa, literalmente em pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Ele não somente traz a mensagem, né? O Senhor Jesus Cristo, lembra dos ofícios de Cristo? Vocês lembram qual que eram os três? Profeta, sacerdote e rei. Então, como profeta, ele trouxe a mensagem, né? Ele não somente traz a mensagem de Deus, ele é a mensagem de Deus. A vida do Senhor Jesus Cristo já é a palavra viva de Cristo. Amém? O homem anelava uma resposta mais clara à seguinte pergunta: como Deus é? Para responder a essa pergunta, surgiu o evento mais significativo da história. Aquele que é a palavra, tornou-se carne. Então, o homem tinha esse desejo de saber como Deus era. Como Deus era. E Deus enviou ao mundo o seu Filho, né? Para resgatar as pessoas. Mas nem todos o quiseram. Mas a todos que se voltaram para Cristo, enfim, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Amém? Então, o primeiro nome, o título, aqui no Evangelho segundo João, capítulo 1, é o Verbo. Eu disse que há pelo menos 7 nomes, né? Há 7 nomes e títulos de Jesus registrados no capítulo 1 do Evangelho de João, que o identificam como Deus eterno. O Verbo, a Luz, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Rei de Israel e o Filho do Homem. 7. Agora, nós já vimos o Verbo, né? João capítulo 1, versículo 1 ao 3 e o versículo 14. Agora a luz. Vamos ler João capítulo 1, versículo 4 ao 13. Amém? Esse assunto agora é no capítulo 1. No capítulo 1, versículo 4 ao 13. Pode ler alternadamente. Já deixa aberto em João 1, que é o assunto. João 4, até o 13, né? Sim, por favor. Pode ler. Pode ler, por favor. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 5. A luz nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. 7. Este veio como testemunho de todos, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos
4 ao 13, nós vemos um tema, né, de que também falou sobre verbo, mas nós vimos um outro nome e título, né? O nome e o título, a luz. Olha só, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No versículo 4, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele venceu, né? E vai falando, ele é a luz, o Senhor Jesus Cristo, ele é o verbo e ele é a luz. Amém? Eu vou pedir para vocês deixarem aberto João 1, ainda que abrem outros trechos, tá? O Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele traz esperança no meio da escuridão. Enquanto Jesus estava no mundo, ele era a luz do mundo, né? João capítulo 9, versículo 5. Pode ler capítulo 9, versículo 5, por favor. Deixa aberto, João. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso, só o versículo 5, amém? Glória a Deus. Então, Jesus, enquanto estava no mundo, ele era a luz do mundo. Jesus nos chama para sermos a luz do mundo. Agora, pode ler em Mateus 5,14. Ele nos chama para sermos a luz do mundo. Por quê? Nós temos que ter Cristo habitando em nós. Cristo, ele quando estava no mundo, ele era a luz do mundo. Hoje a igreja tem o papel de ser a luz do mundo, representando Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Até aqui, amém? Jesus está à destra de Deus intercedendo pelo seu povo e os seus que estão no mundo, nos quais Jesus habita, são luz do mundo. Amém? Vocês entenderam? Então Jesus Cristo, ele quando estava na terra, ele era a luz do mundo. Ele foi junto ao Pai, ressuscitou, está à destra de Deus. E a igreja representa Cristo aqui no mundo. Então, Cristo tem que estar habitando em nós. E assim, nós somos a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Ele também disse: sem mim nada podereis fazer. Então Jesus Cristo é luz. A vinda da verdadeira luz gerou conflito, pois sofreu oposição dos poderes das trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Então, agora outro nome e o título: o Filho de Deus, que aqui aponta claramente também a divindade do Senhor Jesus Cristo, Pode ler no versículo 15 até o 28, João. João, Capítulo 1, versículo 15 a 28. Azor gerou a Sadak,
versículo 49, diz assim: Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Aqui dois nomes e títulos, né? Filho de Deus, bom, mais de dois na realidade: Mestre, Filho de Deus, Senhor, Rei de Israel, né? Mas aqui Senhor é no sentido de como se estivesse direcionando a pessoa de Cristo, né? Mestre, o Senhor, Filho de Deus, ó, Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel. Versículo 49, né? Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Amém? Assim como o termo Filho do Homem significa nascido de homem, o termo Filho de Deus significa nascido de Deus. Esse título proclama a divindade de Jesus Cristo. Jesus não é chamado de um Filho de Deus, como os homens e os anjos às vezes são chamados, né? Por exemplo, lá em Jó, somos filhos de Deus, né? Falando sobre os filhos de Deus, né? Enfim, ele não é um Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus em sentido único. Assim, Jesus mantém um relacionamento especial com o Pai, um relacionamento único com o Pai, de modo único e especial. Jesus disse coisas do tipo: eu e o Pai somos um, João 10:30. E o Pai está em mim e eu no Pai, João 10:38. Além disso, muitas vezes Jesus se referiu a Deus como meu Pai. Aqui eu vou citar o livro, o capítulo e versículo, né? Se referiu muitas vezes a Deus como meu Pai. João 5:17, João 6:32, João capítulo 8, versículo 54, João 10:18, João 15:15, Mateus 7:21, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, Mateus 20:23, Mateus 26, versículo 29, versículo 53, Marcos capítulo 8, versículo 38, Lucas capítulo 2, versículo 49, Lucas 10, capítulo 10, versículo 21 e 22. Amém? Então, nessas passagens, Jesus se referiu a Deus como meu Pai. Agora, outro nome é o título, Cordeiro de Deus. Em João capítulo 1, versículo 29 a 34, nós vemos que ele é chamado de Cordeiro de Deus. Pode ler, por favor? João 1, do 29 ao 34. No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por favor, aqui nos disse: após mim vem uma mão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Vim por isso, batizando com água. Não testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Glória a Deus. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou batizar com água, e disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Não, está o 34. Então nós vemos aqui, ele é o Filho de Deus, aqui novamente, né? Filho de Deus, no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São nomes ou títulos, né? Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que tem um significado, expressa o caráter, a natureza ou as obras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus, pois deu sua vida como um sacrifício em nosso nome. Amém? O povo de
Israel, na lei de Moisés, oferecia cordeiros como sacrifício. Na Páscoa, cada família deveria ter um cordeiro. E ao longo do ano, 2 cordeiros eram sacrificados no altar do templo diariamente, além de todos os outros cordeiros oferecidos como sacrifícios pessoais. Esses cordeiros eram entregues por homens a outros homens, mas aqui vemos o Cordeiro de Deus ser entregue por Deus a homens, a favor dos homens. Glória a Deus. Amém? Agora, outro novo título, o Messias. Pode ler do versículo 35 ao 42. E no 36 vai falar de novo o Cordeiro de Deus, né? Mas pode ler do versículo 35 ao 42. O Messias. No dia seguinte, estava outra vez lá, acompanhando 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Pode ler alternadamente, versículo 37 agora. Os 2 discípulos, cumprindo o serviço, seguiram Jesus. 38. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiram, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: foram, pois, de onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10:40. Era André, irmão de Simão Pedro, dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. 42. O levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Está aqui. Então no 41. Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Amém? Messias é a transliteração da palavra hebraica que significa ungido. O que significa Messias? Ungido. Traduzida para o grego como Christos. Então, Messias e Cristo é a mesma coisa, né, por assim dizer. Messias é a palavra hebraica e Cristo é a palavra grega. E as duas significam ungido. Amém? Agora pode ler Marcos capítulo 8, mas deixa aberto em João capítulo 1. Pode ler Marcos capítulo 8, versículo 29. Então lhes perguntou: mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Amém, até aqui. Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Nós vemos lá em versículo 41, né? É isso? Versículo 41 de João capítulo 1, sobre o Messias. E aqui, tu és o Cristo. E a mesma coisa, significa ungido. Messias, palavra hebraica, que é a mesma coisa que Cristo. Só que Cristo é uma palavra grega. E as duas, Messias e Cristo, significa ungido. Amém? Para os judeus, Messias correspondia ao Filho de Deus. Quando eles falavam sobre seu Messias, tinham em mente o rei que viria para libertá-los e para estabelecer seu reino. Os reis, eles eram ungidos, né? Ungido a rei e tal, enfim. Então, quando falava sobre Messias, estava muito relacionado com o rei de Israel, com o rei. Agora vamos ver outro nome ou título sobre Jesus Cristo, o Rei de Israel.
João capítulo 1, versículo 43 ao 49. Versículo 43 ao 49. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: bem ver. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há golo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de vir mar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então falou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Até aqui. Amém. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Então nós vemos aqui novamente falando, é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Amém? Então, outro novo título, Rei de Israel. O título Rei de Israel era semelhante a Messias ungido, pois os reis eram sempre ungidos de Deus, né? Então, Salmo capítulo 2. Pode ler Salmo capítulo 2. E deixa aberto em João. Pode ler, Camila, inteiro, Salmo capítulo 2. Em voz alta. O reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios e os povos, imaginam-se os vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as autoridades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede fiéis, deixai-vos aqui ouvir os juízes da terra. Servi ao Senhor e alegrai-vos em Deus. Salvador, beijai o filho para que não servir. Amém. Então no versículo 2, Salmo 2, 2. Diz assim: os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E contra o seu ungido. Vocês ouviram? Contra o Senhor e contra o seu ungido. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper seus laços, se sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes falará, e o seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Amém? Então, continuando aqui, a certa altura do ministério de Jesus, só um momento, pausar aqui e eu continuo.